Abramos a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo, terminando a carta de Tessalonicenses, ele diz aqui: irmãos, reflitam relativamente aos tempos e às épocas. Não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Amém? Boa noite a todos, graça e paz. A Andressa aí, está me ouvindo? Queria que a Andressa viesse, que a igreja junto comigo e ela cantássemos uma canção. Quero agradecer a oração de todos. Eu gostaria que você cantasse esta canção. Entenda uma coisa: a fidelidade do Senhor é eterna, não muda nunca. Você veio aqui esta noite para ser bênção nesse lugar. Cante esta canção. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Oh, meu Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Meu Senhor, leva minha vida a uma só verdade, porque quando sondas, nada posso ocupar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Diga isso aí. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que se possa imaginar. Diga isso aí, queridos. Sei que não posso negar os teus olhos sobre mim me enche de tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Receba a paz do seu Espírito. Esta canção é muito linda e muito profunda. Fala da paz e de onde nós não podemos também esconder de Deus.
Aleluia. Amados, Paulo está aqui escrevendo aos Tessalonicenses. Ele mandou Timóteo a esta igreja. E Timóteo, se você for ver desde do começo desse livro, você vai ver Timóteo fala, é uma igreja joinha, uma igreja excelente. E por isso Paulo começou a ensinar esta igreja. E lá ele viu que tinha algumas coisas que precisavam ser ajustadas. Então eles tinham uma preocupação. Quando a gente ler aqui nesse capítulo 5, a gente vê que Paulo viu nos Tessalônicos a necessidade. Eles tinham curiosidade e necessidade de saber quando é que Jesus viria. Eu te pergunto, no tempo que nós vivemos hoje, não temos a mesma curiosidade? Eu te pergunto. Então Paulo disse a eles que eles deveriam ficar tranquilos. Mas Paulo começou a dar umas dicas para eles o que eles deveriam de fazer. Porque ele disse a eles, Jesus viria como ladrão. E nós sabemos que a palavra fala que Jesus virá quando ninguém estiver esperando, vai chegar como ladrão. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria à nossa casa, nós iríamos fazer dela um forte, para que ele não entrasse. Mas Paulo diz aqui que eles têm que ser sóbrios, saberem e viverem uma vida digna de espera por Senhor Jesus. Então nós sabemos, ele diz assim, como a mulher entra em processo de parto, assim também é a volta do Filho do Homem. Por quê? Quando a mulher está esperando um bebê, ele dá o sinal de nascer, não tem jeito dele voltar e começar tudo de novo, não é assim? Então, se você pensa que quando Jesus voltar vai dar muito tempo para muita coisa, não, porque ele virá e será, e Paulo compara aqui quando uma mulher está para dar à luz. Então ele falava com eles. Então você vai ver no verso 4 que ele começou a trazer para eles como seria. Irmãos, eu creio que aquele povo também vivia como nós, sabendo que eles diriam assim, Jesus vai voltar. E eles esperavam que fosse para já. E assim nós também somos a mesma coisa. Nós falamos assim, fala que Jesus vai voltar, até meu avô falava, minha tia falava, o meu pai falava, todo mundo falava, e Jesus até agora não veio. Mas amado, eu te digo a você que ele virá e não tardará. Ele virá e não tardará. Então Paulo começa a falar com aqueles irmãos como eles deveriam esperar Jesus. Portanto, vós, todos os filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Se você não é das trevas e você está na verdadeira luz, então você já está no caminho da espera do Senhor Jesus. Então sejamos o quê? Vigilantes e sóbrios. Estamos sempre com a nossa mente esperando, e não vamos nos deixar que os nossos olhos saiam da visão, saiam do alvo, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Não importa que ele demore, mas não podemos perder o alvo. E estejamos sensatos, estejamos conscientes daquilo do qual a nossa fé e de qual nós esperamos, que é a vinda do Senhor Jesus. Se ele não vir, amados, eu tenho certeza que eu vou ao encontro dele.
E aí Paulo continua. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, Paulo falava que nós devemos estar falando uns com os outros, falando da nossa salvação, falando da nossa esperança, falando que Jesus virá e não tardará. E aí Paulo começa a falar como é que devemos estar. Que tem um versículo que diz assim, que quando o Senhor vier, que me encontre de pé, fazendo sempre assim a vontade dele. Então, e Paulo agora vai falar com os irmãos, rogo-vos, irmãos, porque acateis com preço os que trabalham entre vós, os que vos preside no Senhor e vos admoestam, e que tenhas com amor e mansidão, consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Com isso Paulo estava falando que aquela igreja, porque ali havia alguém que falava assim, Paulo que começou a igreja, depois vieram outros, e assim começa a falar, nós vemos que a igreja fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e assim, um me ganhou, o outro, né, e começa a fazer, tendo partidarismo. Então Paulo estava querendo dizer, aquele que preside, aqueles que são seus líderes, você obedeça a eles, honre os seus líderes, porque fazendo isso, você está no caminho do qual Deus espera que nós, como uma igreja, sejamos obedientes às nossas lideranças. E ele falava também para aqueles que trabalham, que nós olhássemos eles com honra, porque eles têm se dedicado seu tempo à obra do Senhor. Então, amados, e Paulo vai dizendo mais, que nós devíamos também exortar-vos também os irmãos, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos. Amados, a igreja, nós como corpo de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, nós temos por direito, por ordem, chegar para aqueles que estão não está com aquele desejo de trabalho. Nós vemos aqui que a palavra diz assim, exortando também os irmãos, e admoesteis os insubmissos. Amado, não é chegar para a pessoa e você for falar com ele e não ter amor para dizer com ele, porque se ele já não quer trabalhar, aí que ele não vai trabalhar mesmo. Mas aí você tem que chegar para ele com amor e dizer para ele, meu irmão, vamos avançar, porque Paulo diz aqui que nós estamos em guerra. A igreja está em guerra, ela precisa colocar a mão no arado e trabalhar, porque nós estamos aqui com uma missão, e essa missão é pregar
o Evangelho e o ide do Senhor Jesus Cristo. E se nós viemos só para a igreja para ficarmos sentados e não avançar no trabalho, na pregação do Evangelho, o que vai acontecer? Nós vamos ficar um grupo, só um grupinho, e muitos lá fora que desejam conhecer o Senhor Jesus, não vai alcançá-los. Mas por isso aqueles que estão insubmissos no ID, você tem que chegar para ele. Ó, irmão, nós vamos ter uma visita, vamos fazer um evangelismo. Então vamos comigo. Não é você marcar lá para daqui 2, 3 anos também, não. É você marcar já e falar com ele. Vamos lá animá-lo. Para que ele possa também entrar, ter a convivência. Amados, muitos não trabalham na igreja porque muitas vezes o grupo está fechado. Então nós precisamos chegar a chegarmos aos nossos irmãos e falar com eles. Vamos. Qual é a sua dificuldade? Porque você está há tanto tempo ainda, não tem feito nada. Então vamos trabalhar. Qual é a sua dificuldade? Eu posso te ajudar? Você já viu quando nós chegamos aí numa loja ou algum lugar, a pessoa fala assim, o que eu posso fazer por você? Eu posso te ajudar? Não é assim? Então também na igreja precisamos ter essa iniciativa de chegar até os nossos irmãos, aqueles que estão sentadinhos, acomodados na zona de conforto, chegar para ele, o que eu posso te ajudar, meu amado? E talvez o irmão só está precisando desta palavra para poder continuar, começar o bom trabalho. Ele fala também aqui que devemos também com os desanimados. Amados, se nós chegarmos para alguém que está desanimado e você chegar para ele e falar assim, irmão, e você começar a falar negativamente algo, ele vai dizer para você, é verdade, irmão, isso aqui nunca vai dar certo não, para quê? Isso vai dar muito trabalho. Não quero, para quê? Não dá certo não, está tão bem do jeito que está, para que mexer com isso? Não, vamos nisso, não. Eu já estou tão desanimado e você ainda vem falar essas coisas comigo, está certo, é isso mesmo, isso aqui é assim mesmo, começa, não vai, não termina, é assim mesmo, tal. Então você tem que dar uma palavra de ânimo, de conforto, de levar positivamente, falar, irmão, vamos, porque a obra é do Senhor, nós estamos em guerra, mas nós temos a nossa fé, nós temos o escudo da nossa salvação, nós já calçamos o sapato com o evangelho da paz. Vamos, irmão, a coisa está ruim, mas nós precisamos continuar caminhando, porque Deus é conosco e nós vamos avançar enquanto está dia, porque a noite virá e quando nós não podemos mais trabalhar. Então a igreja tem que ter a motivação, estar motivado, ter vida. Você não trazer para essa pessoa que está desanimado a morte, trazer para ele fofoca, trazer para ele más notícias, mas sim, você é um portador de boas notícias, as notícias do céu. E as notícias do céu são boas novas, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? E depois, amados, é a coisa mais difícil para nós, que já somos fortes, né? Dizemos que nós já crescemos, é amparar os fracos. Amado, você tem que amar o fraco. O fraco é aquele que ele é insensato. Ele fala coisas que não convém. Ele não é uma pessoa amável às vezes, né? Ele não é desejável às vezes estar no meio, mas a palavra diz que nós temos que amar os fracos. E além de amar os fracos, Paulo disse, eu fui forte com os fortes e fracos com os fracos. E aqui também fala que nós devemos ser longânimos com eles e com todos.
Amados, nós não temos aquela pessoa que é de excelência. Esse aqui eu se dou bem, aquele ali eu não quero conviver com ele, aquele eu não quero orar com ele, aquele eu não quero evangelizar com ele, aquele eu não quero na minha classe, aquele eu não quero visitá-lo. Não. Quando você está à espera, vivendo o reino, esperando o Senhor Jesus Cristo, você começa a dar esses frutos. E o fruto que você dá é de viver em paz com todos. E quando você leva uma vida de santidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Cristo habita em você. E aí Paulo começa a dizer: evitai que alguém retribua o outro ao mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, quando você não faz acepção de pessoas, você segue o bem e não o mal. E você está pronto a servir. Seja um ou outro, você está pronto e apto a servir sem murmuração. E agora Paulo vem dizer: regozije sempre e orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amados, como é difícil para nós darmos graça em qualquer que for a situação. E muitas vezes, quando a gente fala assim, em tudo dei graça. Tem pessoas que gostam, sempre ele está assim, ele nem sabe quando algo acontece de mal, ele fala assim, graças a Deus. Amados, eu tenho uma prima, ela tem um mau costume. Se algo acontece de errado, ou se uma criança faz algo errado, ela fala, louvado seja Deus. Menino, louvado seja Deus. Amados, dar graças não vai dizer que você não está sofrendo por aquela situação do qual você está vivendo. Mas você é grato a Deus, porque você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus conceitos. Por isso você dá graça, porque isso nos faz lembrar, lá em Êxodo, o povo quando saiu do Egito. Quando você vê falar desse povo, você fala, que povo ingrato. Que povo que não reconheceu aquilo que Deus fez para com eles. E você vai ver lá em Êxodo, começa lá no capítulo 16 de Êxodo, quando eles começaram a andar, aí eles começaram a murmurar. E por causa desta murmuração, esse povo foi reprovado e não entrou na terra prometida. Eles foram dizimados. Porque era um povinho que falava assim, nós viemos para cá, para esse deserto, para morrer aqui. Começaram a murmurar, começaram a reclamar. Porque não tem comida. Lá nós tínhamos tudo lá no Egito. E esqueceram que eram escravos no Egito. Eles esqueceram que não tinha liberdade. Eles tinham um chicote, tinha barro para amassar com os pés, com o capim. Eles não lembraram disso. Trabalhavam sem nenhuma compaixão dos seus senhores. Mas quando eles viram o que Deus fez, que matou todo o exército de Faraó, eles passaram em pés enxutos e foram para do outro lado, viram o que Deus fez, mas mesmo assim murmuravam e reclamavam. E aí desceu do céu, pão do céu, porque aí veio o maná para eles, e eles tinham o maná todos os dias, eles não precisavam trabalhar, eles só colhiam o maná. E diz que era um bolo maravilhoso, gostoso, igual pão de mel.
E ali eles tinham tudo. Mesmo assim reclamavam, murmuravam. Aí começou, não estavam satisfeitos, começou, ai que calor! É igual nós, né? Nesses dias quentes do qual nós temos vivido. Ai que calor! O verão acabou, o outono chegou, mas cadê? Não esfriou, ai que calor! Assim eram eles. Ai que calor! Aí o Senhor enviou uma nuvem que os guardava, que ficava sobre eles durante o dia, para que eles não sentissem o calor. E à noite eles tinham a nuvem de fogo, que além de iluminar o caminho, trazia para eles, aqueciam do frio. Porque no deserto de dia é muito calor, e à noite esfria. É muito frio. Então, amados, Deus sabe quando nós estamos passando por alguns desafios, por algumas dificuldades, Deus move para nós, manda a solução para os nossos desafios. E depois, quando começaram a reclamar, não tem carne, esse pão vil, era o pão que descia do céu todo dia, era um pão vil. E Deus mandou para eles carne. E mesmo assim, foram ingratos. E muitas vezes nós agimos desse jeito para com Deus. E quando começamos a murmurar, nós estamos rejeitando de Deus a paternidade de Deus para conosco, e somos ingratos com tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Com tudo aquilo que Deus tem sido a nossa providência, Deus tem sido o nosso socorro e tem sido para nós o nosso refúgio e a nossa fortaleza nos dias de angústia. E nós muitas vezes não reconhecemos. Não somos diferentes dos nossos irmãos lá que passaram por essa experiência no deserto. Mesmo passando pelo deserto, eles não tiraram para eles uma lição prática. E muitas vezes conosco é a mesma coisa. Nós passamos por alguns desertos nas nossas vidas, mas não tiramos para nós uma lição para a nossa vida espiritual. E aí, amados, e Paulo continua a ensinar aquele povo, porque ele estava terminando a carta, e ali ele começou a falar com eles. Então, dai graças, porque esta vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não extingais o Espírito, crê, e não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, e retende o que é bom, obtendo-vos de toda forma de mal. Amados, quando fala, não extinguei o Espírito, porque Paulo estava falando para que não pudesse rejeitar a palavra que lhes foi falada. E ele fala, porque através do Espírito não desprezais as profecias. Mas ele não estava falando, não é a profecia que alguém chega para você e vem e fala com você, você vai ganhar seu carro novo, você vai vai ter um apartamento, você vai ganhar tanto, você vai ter esse recurso em espécie, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, revelando para a sua vida. Ele estava falando ao povo de Tessalônico, que não distingui o Espírito, não entristeçais o Espírito, para que, não deixando de dar ouvido às profecias, porque através dela foi o evangelho que os apóstolos pregaram, foi o evangelho do qual eles acreditaram, o evangelho de Cristo Jesus, que veio até eles, mostrando que o sacrifício vivo do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, trazendo para nós a salvação. Então, para que eles não deixassem que as vãs conversações viessem tirar deles a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ali,
Paulo fala com eles: examinai tudo e vê o que é bom. Amados, você tem, não é porque está pregando o Evangelho, é porque está falando no nome de Jesus, porque está anunciando que está fazendo isso, fazendo aquilo, curando, que você vai acreditar. Ela fala: examinai. Seja apto nesta palavra, examinando, e vê se o Espírito realmente vem de Deus. Seja berianos. Não engula tudo que te fala sobre com vocês. Mas para isso você tem que ter intimidade, tem que ter vida com Deus, tem que buscar de Deus através da sua palavra. Amados, porque ninguém conhece a Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, conversando com o pastor Renato, nós estávamos conversando e ele falou, palavra do pastor Renato: seminário não forma teólogo. Tem teólogos, que eu até escrevi aqui o que ele estava falando. Está aqui. Ninguém conhece a Deus senão pelo seu Espírito. Seminários formam teólogos, mas não formam servos que conhecem a Deus. E Deus só aprendemos a conhecer a Deus através da revelação do seu Espírito. Tem muitos teólogos aí que conhecem livros, conhecem do grego, aramaico, hebraico, mas não conhecem a intimidade, a adoração, de entrar no Santo dos Santos e ser servo de Deus. E Paulo queria dizer a eles mais: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma, corpo, e sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria dizer, se fosse Paulo falar para nós hoje: amado, como está a sua vida? Como você tem vivido? Como você tem vivido nas suas emoções? Como você tem vivido no corpo? Como você tem vivido no espírito? Com intimidade com Deus? Ou como é que você está lá no seu trabalho? Você chega, como você está na igreja? Ah, estou na igreja, estou muito bem, obrigado, glória a Deus. Eu chego lá na igreja, eu vejo a glória de Deus. E lá no serviço é a mesma coisa, amado? Não, lá no serviço não, eu tenho minha vida secular. Na escola também. Não, é só lá na igreja. Na igreja eu sou servo, lá fora sou como me apraz a mim, não a Deus. Então, amados, Paulo queria dizer isso, que Deus, através do teu Espírito, Ele quer mover em nós, tanto nas nossas emoções, no nosso corpo e também no nosso espírito, uma vida de santidade a Ele, para a glória e louvor do nome dEle, até a volta do Senhor Jesus. E aí Paulo termina essa carta gloriosa, maravilhosa para os Tessalonicenses. E ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Paulo aqui diz: amado, eu quero dizer, você não desanime, seja forte, seja sensato, espere, que Ele virá e não tardará. Porque Ele é fiel. E se Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado, tem prometido. E aí vem lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma coisa progressiva.
a obra que Deus tem na minha vida, a obra que Deus tem na sua vida, Ele é fiel para completar. Então, amado, levante a tua cabeça. Creia no evangelho do qual você abraçou. O evangelho dos apóstolos. O evangelho que fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que veio e cumpriu a sua missão aqui. E ele diz que como ele foi, ele vai voltar. E não tardará. E eu li esses dias de Steven Lawson, que diz assim: o evangelho, primeiro ele fere, e em seguida ele cura. Primeiro ele arranca, depois ele replanta. Primeiro ele crucifica e depois ele ressuscita. Este é o evangelho. O evangelho, quando ele chega até a nós, e a palavra chega até a nós, ela primeiro nos fere, porque ela nos mostra quanto nós estamos errados, quanto devemos renunciar a algumas coisas. E Paulo dizia: em todo dia eu me coloco à morte todos os dias. Ele se expunha à morte todos os dias. E muitas vezes temos que morrer. A Margarida tem que morrer para ela, para que Cristo viva em mim, como Paulo disse. Então, amados, muitas vezes o evangelho, quando chega, ele traz para nós, ele traz um choque. Ficamos impactados e muitas vezes feridos nos nossos conceitos. Mas quando nós cremos na palavra, e a palavra vem, porque a palavra ela lava, ela traz cura. Ela traz cura na nossa alma. Ela traz a paz que esse mundo não pode dar. Aí depois, ela vem, em primeiro lugar, ela arranca. Ela arranca quantas coisas que para o irmão ele pode fazer, mas para mim eu não posso. Paulo diz que todas as coisas me convêm, mas eu não me deixarei me envolver com nenhuma delas. Para mim. Então, amados, depois o evangelho vem e planta em nós a verdade. Essa verdade que liberta, essa verdade que traz para nós a cura, essa verdade que traz para nós a libertação, essa verdade que nos faz caminhar cada dia mais na nossa fé, e nós não olhamos para trás com aqueles que dizem ou não que Deus é verdadeiro, porque nós cremos, porque nós temos convicção em quem nós cremos. E aí, vem a crucificação em nós. Cristo em nós é a glória do porvir. E nós passamos além da cruz. E agora podemos dizer igual Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Ele é digno, porque eu já passei da cruz e agora fui ressuscitada com Ele em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, para terminar o que Paulo, eu achei muito interessante, esse amado Paulo, colérico, mas ele sabia bem das coisas. Aí ele vem no final desta carta: irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Amados, sejais ágape, tenha derramado no seu coração o amor do ágape, também da igreja, mas o amor de Cristo. O ágape é a igreja que abraça, beija, homem com homens, não são assim? Dá um ósculo santo, tem o amor de Deus derramado no seu coração. E aí ele diz assim:
conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejais convosco. Amém, igreja? Então vamos nos pôr de pé. Amados, ontem à noite não, de madrugadinha já, eu estava vendo um vídeo de um pastor, um missionário, que ele está pregando o evangelho em uma tribo africana. E ele mais sua família, eles começaram a fazer o primeiro culto. E aí um irmão que tinha lá convidou outros irmãos, e esse irmão, ele tinha se convertido, ele era um feiticeiro. Aí os outros feiticeiros também vieram para o culto. E aí aquele pastor pregava, os feiticeiros lá atrás falavam assim, que nada, Deus existe. Não, Deus não existe não. Eles gritavam de lá. Então era aquela contenda. O pastor falava que Jesus Cristo, ele veio em carne para desfazer as obras do diabo. E falar, nada, Jesus Cristo não veio aqui nada, não existe não. E aí começou aquela fala. Um falava, outro falava. E aí esse pastor falou assim, eu não vou. Acabou o culto, né? Ele falou assim, eu não vou fazer apelo. Aí este irmão que era feiticeiro falou, não, pastor, vamos fazer o apelo. Aí ele falou nada, ninguém não entendeu nada, foi a maior confusão. Aí quando ele fez o apelo, para surpresa dele, foi 67 africanos daquela tribo aceitou Jesus. E quando ele começou a falar, apareceu uma mulher gritando, oh pastor, será que eu cheguei tarde? Será que eu cheguei tarde para o culto? Mas eu quero entregar minha vida a Jesus. Quando ele olha, uma mulher que quando era criança teve paralisia infantil, ficou debilitada das pernas, ela andava só com as mãos e se rastejava. Quando ela soube que ia falar, que ia ter esse primeiro culto, e ela queria ir lá, pediu o pai, me leva no colo. O pai falou, não, vou não. Pediu o irmão, me leva, não. Esta mulher, ela saiu da sua casa, andou 5 quilômetros, andou não, ela rastejou 5 quilômetros. Aquele pregador viu aquela mulher com os cabelos todos esgandaiados, cheios de galhos, toda cheia de lama, toda suja. E ela falava assim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Ela não ouviu nem a pregação, ela não viu nem a confusão que estava ali, mas ela falou, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ela rastejou 5 quilômetros. E vemos que o Evangelho hoje nós temos corpos perfeitos e muitas vezes não queremos, botamos outras coisas no lugar e ficamos longe da presença de Deus. Amada, aquela mulher não viu a dificuldade, ela não viu a circunstância, ela queria mais Jesus na sua vida. Então, se você não tem uma experiência com Cristo, não é o que eu falei que vai poder trazer para você essa convicção, mas é o Espírito de Deus que foi derramado em você, que vai te convencer, te falar, te levar até as profundezas de Deus e você conhecer este Deus maravilhoso que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar.